Beleza? Estamos aqui com mais um vídeo nessa série que nós estamos falando de partida de motores e estamos focando bastante na questão do estrela-triângulo, beleza? Hoje o que nós vamos estar fazendo aqui? Nós vamos estar montando na prática uma partida estrela-triângulo com reversão. O meu nome é Victor Vitoriano e eu faço parte aqui do time de sucesso do cliente da escola Sala da Elétrica. Bem, então nós vamos começar esse vídeo aqui abordando como que vai funcionar a partida, tá? Então, nós temos motor, beleza? A região do motor. Temos aqui uma fonte de 24 volts, que será responsável por fazer acionar os dispositivos de comando. Temos a região das botoeiras, tá? Que vai ficar no seu painel. Temos aqui a almofada do painel, efetivamente, beleza? Onde nós temos aqui dispositivo de proteção, que é o nosso disjuntor motor, sendo que ele faz a proteção térmica e contra curtos-circuitos, né? Ele vai proteger contra sobrecarga e contra curtos-circuitos. Dois contatores que vão ser responsáveis por ligar em sentido horário, ligar em sentido anti-horário. E aqui mais para cima, os dois contatores que vão ser responsáveis por fazer o fechamento em estrela, o K4, ou em triângulo, o K3. Temos também aqui um temporizador, beleza? Ele que vai ser responsável por, após o motor atingir 90% da rotação nominal, ele vai mudar de estrela para triângulo. E isso significa o quê? Que o K4 vai entrar de primeiro momento, mas logo em seguida vai entrar o K3. Vem aqui comigo para o nosso diagrama de comando, diagrama de potência e de comando, né? Para você entender melhor como que vai funcionar. Então nós temos aqui o nosso diagrama, é um diagrama talvez muito conhecido aí por vocês, mas nós vamos fazer aqui algumas demonstrações que não se costuma ver na prática, beleza? Então nós temos aqui o nosso K1, o nosso K2. Percebam que aqui no K2 ocorrerá a inversão das fases, tá? No terminal 1 do K1 está entrando a fase L3, mas no terminal 1 do K2 está entrando a L1, ou seja, o que eles estiverem mandando para o motor vai estar invertido. Lembrando, esses dois dispositivos eles não podem entrar no mesmo momento. É por isso que nós temos o intertravamento de contatores aqui, né? Sendo que nós colocamos em série os contatos fechados da botoeira e do contator, né? Para que este contator ele não entre. Ou seja, quando o K2 estiver acionado ou quando o S2 estiver pressionado, o K1 nunca vai entrar. A mesma coisa vai acontecer com o K2, isso se chama intertravamento. Nós temos aqui o nosso dispositivo temporizador, temos aqui também o nosso dispositivo que fará a partida em estrela e o seccionador aqui, o contator que fará o seccionamento para triângulo, beleza? Percebam aqui que o K4 ele está jampeado aqui, esses três terminais, para fazer o fechamento em triângulo efetivamente. Quando entrar o K4, por um tempo ele vai ficar ligado e logo em seguida entra o K3. Vamos na prática para ver como que isso vai funcionar de fato. Mas antes, né, não vamos esquecer dos nossos equipamentos de proteção individual. Então aqui eu tenho a minha luva de borracha. Lembrando, é sempre recomendável, tá, você utilizar os EPIs antes de fazer qualquer manobra em circuitos de baixa tensão, beleza? Colocar o meu óculos aqui também, para evitar qualquer tipo de problema. E vamos à prática. Primeiro, eu vou seccionar aqui o meu disjuntor motor, beleza? Prontinho, seccionei. Agora percebam, eu vou acionar os botões aqui e o motor ele vai girar em um determinado sentido. Vamos ver? Beleza, ele está girando em sentido horário. Depois de um tempo, observe o chaveamento. Agora ele ficou em triângulo. Então, em primeiro momento, vamos lá. Vamos esperar ele parar. Primeiro momento, ele parte em estrela. E eu vou fazer a demonstração aqui do quanto a corrente é baixa nesse momento. Aqui ele está fechado em estrela. 1/3 de torque, 1/3 de corrente. E agora os dados nominais efetivamente no motor. Beleza, isso no sentido horário. Vamos fazer a verificação no sentido anti-horário para ver como que vai funcionar essa questão, beleza? Então vamos lá. Observe que agora o sentido já não é mais o horário, é o anti-horário estrela. E por fim, o anti-horário triângulo, tá? Lembrando, em estrela, 1/3 de torque, 1/3 de corrente. Em triângulo, dados nominais. Então o que tiver na placa do motor é o que eu tenho aqui no meu eixo. Tanto de corrente, quanto de torque, quanto de escorregamento e assim por diante. Beleza?
Tá, agora vamos fazer algumas demonstrações aqui com relação às grandezas, tá? Por que eu vou utilizar uma partida não convencional? Porque o meu motor, ele pode causar um pico muito grande de corrente na minha rede e causar problemas de queda de tensão na rede, tá? Dependendo do tamanho do motor, pode ser que a tensão da sua rede, no momento que você parta, ela pode oscilar para baixo. Então é utilizado esse método de partida indireta para que você não tenha essa queda de tensão abrupta na sua rede. Outra questão, muitas concessionárias de energia, elas pegam no pé da questão do fator de potência. Uma partida direta de um motor grande, ela causa um grande abalo na rede, não só na parte de tensão, mas também na parte de fator de potência. O que muitas concessionárias fazem é multar as empresas que têm esse fator de potência extremamente alto. Acoplado a isso também é utilizado aí bancos de capacitores, mas inicia-se aqui na questão da partida, beleza? Bem, outra questão, essa queda de tensão, ela pode, como nós dissemos, causar a queda de tensão no sistema e a concessionária também multar, né? Porque tem ali um parâmetro, multar também a empresa que está partindo muitos motores de maneira direta, causando essa oscilação na rede, tá? Fora que numa partida direta, os seus dispositivos de cabos, contatores, dispositivos de proteção, eles vão ter que ser super dimensionados, tá? O contator vai ter que ser maior, o dispositivo de proteção, o disjuntor motor, ele vai ter que ter corrente nominal, corrente de ruptura maior, tá? Então, nós utilizamos isso para que esses problemas, eles não venham a acontecer, beleza? A fonte 24 volts, ela está acionando aqui os meus dispositivos com 24 volts, extra baixa tensão. Por quê? Isso reduz a chance de acidentes, além de facilitar a implementação de controladores lógicos programáveis, tá? Agora vamos ver o que acontece com a nossa tensão, beleza? Vou aqui colocar o meu multímetro na escala de tensão alternada, beleza? Esse dispositivo aqui, ele já tem automática a questão de escala. Então, vamos ver aqui quanto que está entrando no disjuntor motor, beleza? Então, vamos lá. Observe, 239 volts, 240 volts, né? Tem aí uma variação, não é o 220 certinho, depende da concessionária e tudo mais. Só que, quando o meu motor ele parte em estrela inicialmente, essa tensão de 240 ela não vai estar plena no motor, justamente por isso que os dados nominais eles não estão plenos no motor da mesma forma. Então eu vou mostrar aqui quanto que vai ser a tensão na bobina do motor, beleza? Bem, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu multímetro neste ponto aqui, tá? Que é o centro da estrela, e vou pegar uma outra fase qualquer para demonstrar para você quanto que vai ter de tensão no momento da partida do motor. Então, vou colocar aqui no fechamento estrela e vou colocar aqui, por exemplo, na entrada. Então, aqui está dando uma pequena variação de tensão, que não é relevante para nós. Vou partir o meu motor. Primeiro, em estrela, observe o que vai acontecer com a tensão. 136 volts, tá? Se eu pegar aqueles 240, ó, agora foi para triângulo. Se eu pegar essa tensão, aquela tensão de 240 volts, que estava no momento, aqui, dados nominais, né, tensão de linha, 240 volts. Se eu pegar esses 240 e dividir por raiz de 3, nós vamos chegar exatamente no 137. Faz a conta aí, tá? E verifica quanto que dá. Melhor ainda, pega 137 e multiplica por raiz de 3. Quanto que é raiz de 3, Victor? 1,73 aproximadamente. Então percebam, o que está na bobina do motor não é os 220 nominal dele, é 136 volts. Por quê? Para reduzir a corrente de partida. E isso é muito interessante, porque vamos fazer a demonstração aqui do que acontece com a corrente, tá? O comportamento da corrente aqui na partida estrela triângulo. Então eu estou aqui com o meu alicate amperímetro, beleza? Deixa eu desligar o motor aqui. Obrigado. O meu alicate amperímetro. Vou colocar ele aqui na escala de corrente alternada. Lembrando, o alicate amperímetro você não precisa seccionar o circuito. O cabo que passar aqui, através do fluxo eletromagnético, vai induzir uma tensão numa bobina que tem aqui e ele vai poder fazer a leitura. Então eu vou pegar um cabo aqui do meu motor, tá? Vou até fazer de um jeito aqui para que fique bom para vocês verem, tá?
O cabo ele deve estar o mais no centro possível do seu dispositivo, tá? Quando você for medir corrente, nunca meça dessa maneira. Você vai estar lendo valores incorretos, e nem assim. Ele deve estar o máximo possível no centro aqui do nosso TC, tá? Do nosso transformadorzinho de corrente do alicate amperímetro. Vou partir agora o motor. Vamos ver quanto que vai dar de corrente. Aproximadamente 600 mA. Observe o que vai acontecer no chaveamento. A corrente aumentou, foi para 1.3. Agora, pensa bem, né? Se o meu motor aqui, eu vou pedir até para o editor dar uma focada aqui na placa do motor, tá? Esse motor aqui é o que nós sempre utilizamos na sala da elétrica. Se vocês perceberem, vai ter um dado aqui chamado IP sobre IN. Deixa eu só localizar ele aqui. Ai, Rafa, cadê? Oh, meu Deus, cadê? Aqui. O IP sobre IN desse motor é de 4.5. Ou seja, se eu parto esse motor em triângulo com os dados nominais, aquela corrente que nós vimos de 1.3 amperes vai ter que ser multiplicada por 4.5. É o valor que der, né? Vamos supor que dê um valor lá de 10 amperes, tá? Um exemplo. Esse valor de 10 amperes é quanto que o motor vai ter na partida caso eu parta ele em triângulo. Ah, beleza, Vitor, esse motor aqui ele tem meio cavalo, beleza. Agora vamos pensar. O que acontece com o motor de 5 cavalos, motor de 10 cavalos, né? Se a corrente nominal dele for, por exemplo, 10 amperes, e você multiplicar por 4, então já vai subir para 40 amperes. Imagina a pancada que não é você partir um motor nesse nível de potência. Então, método de partida convencional é importante para isso. Evitar queda de tensão no sistema, evitar sobredimensionamento dos dispositivos, beleza? Então, quais são as aplicações que uma partida estrela-triângulo com reversão podem ter? Normalmente isso aqui é muito utilizado em esteira, onde quando o processo ele avança, em um determinado momento eu preciso retroceder o processo. Então vamos ver aqui o que acontece no motor. Então a minha esteira ela vai estar andando, indo em uma direção, observe, sentido horário. E de repente eu preciso mudar para anti-horário. Perceberam? Então, vamos fazer novamente aqui a demonstração, tá? O editor pegar aqui bem na lata. Então, vamos esperar o motor parar. Vou partir em horário, sentido horário. Agora, eu vou mudar para anti-horário. Observe o que vai acontecer. Então, essa questão, os profissionais eles não estão muito atentos a isso. Quando ocorre a inversão, o motor ele está no sentido. Isso acontece assim de uma forma muito rápida. Ele para e depois ele parte de novo. Nessa partida, né, é como se ele estivesse no zero e partindo de novo. Então, obrigatoriamente, né, com o diagrama que nós fizemos aqui, o motor ele vai sempre partir em estrela. Não importa se eu estou mandando ele fazer a mudança de rotação estando em outra. Então, ele está girando aqui, né? Está girando aqui. Mudou para outra. Obrigatoriamente, ela ainda continua em estrela. Só depois ele parte para triângulo. Mesmo em triângulo, vou fazer a reversão. Ele vai reverter para estrela, porque senão não adianta nada. A minha corrente de pico vai continuar alta. Então, olha o barulho dele como muda. Tá vendo? Estrela e depois triângulo. Sempre assim, Vitor? Sim, sempre assim. Vamos fazer a inversão agora para o sentido anti-horário. Mesma coisa. Beleza? Então esse é um dado muito importante que os profissionais eles devem estar atentos. É sempre possível fazer uma partida estrela-triângulo com reversão? Existem alguns fatores aí que você deve se preocupar, como por exemplo, se essa mudança abrupta na rotação do motor não vai causar uma quebra no eixo. Nesse caso, o que vai ter que ser feito? Vai ter que ser feito primeiro uma frenagem com contracorrente para depois fazer a inversão. Obviamente, isso vai acontecer quando o seu motor ele for maior, beleza? Então deixa eu tirar meu EPI aqui. Concluímos com sucesso novamente mais uma série aqui da nossa sessão prática do Estrela Triângulo com reversão, beleza? Esperamos que esse conteúdo eles tenha sido útil para vocês, embora seja um conteúdo muito difundido. Algumas coisas que acontecem aqui não são explicadas na prática, como por exemplo, o que acontece com a tensão, o que acontece com a corrente na prática, beleza? Então, fica aqui um grande abraço de toda a nossa equipe da Sala da Elétrica, um grande abraço e valeu!